livro de Efésios, capítulo 6. Acho que tá, não sei. Não sei. Está aceso. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Cada irmão pode estar lendo um versículo após o outro. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Outro irmão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficará firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomamos sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica com todos os santos. Amém? Louvado seja Deus. Mas às vezes eu começo a olhar, como o Marco falou semana passada, por que será a falta de interesse pelos estudos bíblicos? O que será que está acontecendo? Que não tem mais esse interesse, esse desejo, dos irmãos, principalmente a juventude, dos estudos bíblicos. E a gente olha para Efésios, a gente, muitos conhecem até esse versículo de cor e querem esse versículo e fala: estou desta forma. Eu começo a olhar, irmãos, agora à tarde, eu estava até conversando com o irmão Gustavo, antes de eu entrar aqui nesse texto, no livro de Êxodo, o capítulo 20, o versículo 7, olha para os irmãos, o que está escrito em Êxodo? O capítulo 20, e o versículo 7. Se um irmão achou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que Deus está querendo dizer aqui? Como é, irmãos, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Como é? Como que é que toma o nome do Senhor? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é, o que Deus está querendo dizer com esse versículo? Como que a gente toma o nome do Senhor em vão? E como que toma o nome do Senhor em vão?
E a gente começa a olhar, a gente vai buscar alguma tradução, né? Você vai ver, fala assim, ó, não levantar o nome do Senhor em vão, não erguer o nome do Senhor em vão. Mas a tradução correta, ela diz assim, ó, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então essa palavra não tomarás o nome do Senhor, ela está dizendo no original, não carregar o nome do Senhor teu Deus em vão. E de que forma nós carregamos, ou muitos cristãos carregam o nome do Senhor em vão? Às vezes hoje a falta de estudo, a falta de instrução, a pessoa anda de uma tal forma que o nome do Senhor na vida dela está sendo em vão, o nome do Senhor na vida dela está sendo blasfemada. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. A pessoa sabe muitas coisas, mas não participa por quê? A pessoa sabe que não pode e faz por quê? Aí Deus está falando, ó, não tomarás ou não carrega o meu nome em vão. Se você tomou uma decisão de me servir, se você tomou a decisão de não participar, de não ser mais como o mundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então essa palavra não tomar o nome do Senhor em vão, eu começo a olhar, não carregar o nome do Senhor em vão. Quem vai aparecer na vida do cristão não é o cristão, quem tem que aparecer é Cristo. E quando a pessoa olha, né, para um cristão, olha para um crente, ele sabe que ele é um crente, mas as suas atitudes não demonstram como um crente. Quem que está sendo blasfemado? Quem que está sendo falado? Então não carregar, o Marco deu bastante exemplo aqui, né, domingo também de vaso de flor. Então quem vai aparecer é Cristo. Então se a pessoa está carregando o nome de Cristo sobre a sua vida, e o nome do Senhor está sendo blasfemado, não carregar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eu começo a olhar para o livro de Efésios, os versículos que nós lemos, para nós chegarmos no capítulo 6, adquirir as armaduras de Deus. Há um processo para nós chegarmos até lá, para nós chegar no versículo 10, que o versículo 10 é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um caminho a prosseguir, há uma caminhada até chegar lá, porque a gente começa a olhar, voltando no capítulo 1 do livro de Efésios, o capítulo 1 fala do grande plano de Deus da nossa salvação. Paulo mostra o plano eterno quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, para nós chegarmos lá no capítulo 6, há um processo. Não é qualquer um que vai alcançar, não é qualquer um que vai adquirir. Então a gente começa aqui no capítulo 1, para nós chegarmos lá no capítulo 6. O capítulo 1 fala do grande plano de Deus em nossa salvação. Paulo mostra o plano eterno quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O versículo 1, capítulo 1, o capítulo 1, versículo 4, versículo 5, e vai dizer assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossamos santos, irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes de nós chegar, para que nós venhamos chegar lá no capítulo 6, há um processo. Deus escolheu, o plano de Deus na salvação do homem. O versículo 11 também vai falar: nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então não é para qualquer um, para chegar lá no capítulo 6, há um processo, o apóstolo Paulo vem mostrando no capítulo 1,
E a gente vê o capítulo 1 também, vai falar, né, o versículo que é da predestinação. Eu começo a olhar, irmãos, essa predestinação, como que às vezes, né, há debate, as pessoas às vezes estão, a gente vê programas, pessoas se debatendo, né, sobre a predestinação. Eu começo a olhar, né, que essa predestinação não é que Deus escolheu um para ser salvo e o outro para ir para o inferno. Quando Deus fala que Ele nos elegeu antes da fundação, a presciência de Deus, né, que alguns falam, não, Deus escolheu um para ser salvo e escolheu o outro para ir para o inferno. Deus escolheu um para salvação e o outro não. Então essa predestinação não é que Deus escolheu um para ser salvo e o outro para ir para o inferno, mas quem são os predestinados para a salvação? Vamos abrir Romanos, o capítulo 8, versículo 29. Porque antes da fundação, na presciência de Deus, Ele já sabia, né, quem iria ser salvo, quem são os salvos. Na presciência de Deus, Ele já sabe, não que Ele escolhe. Romanos, o capítulo 8, versículo 29, se um irmão achou. Porque o que antes conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então olha para os irmãos ver, porque o que Dantes conheceu, antes da fundação, conheceu também o predestinou. Eu começo a olhar, irmãos, a presciência de Deus. Deus, na sua presciência, Ele sabe quem iria aceitar o Evangelho, Ele sabe quem está com o coração disposto a aceitar o Evangelho. Quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, eu começo a olhar que muito Ele chama muito, mas poucos são aqueles que escolhem obedecer, poucos são aqueles que escolhem seguir. O Evangelho é para todos. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Romanos capítulo 8, capítulo 5, o versículo 8, fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando ele fala assim, muitos são chamados, ele chamou, ele morreu, a Bíblia fala que foi para o mundo inteiro, mas poucos são aqueles que obedecem ao chamado, que dão ouvido ao chamado. Então, porque a gente olha aqui o versículo 29, porque os que Dantes conheceu, também o predestinou, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para chegar lá no capítulo 6, para adquirir as armaduras de Deus, há um processo, não é qualquer um. Primeiro tem que entrar pela obediência. Então a gente começa a olhar que essa predestinação não é que Deus escolheu Deus escolheu eu para, na minha família, que nem eu falo para minha esposa, Deus escolheu ela e não escolheu os outros, é que os outros não dão ouvido. Se abrir o coração para Deus, Deus entra e faz morada, Deus muda. Então quem são os predestinados? São aqueles que Deus escolheu, que resolveu, que abriu o coração para obedecer. Aí para quem tem Jesus, obedece a sua palavra, o destino deles é a salvação. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 9. Então quem tem Jesus, aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que obedece, vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, pode ler. Não, 9, versículo 9, porque Deus nos destinou para
para a ira. Deus não nos destinou isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Não, eu sou o 9. Até o 9. Então, quem tem Jesus obedece a sua palavra. O destino deles é a salvação. Então, esses são aqueles que entregaram a vida para Cristo. Porque Deus não destinou o destino do salvo, o destino daquele que tem Cristo, que entregou a sua vida para Cristo, né? Então, porque Deus não destinou para a ira, não nos destinou para a perdição, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos remiu no sacrifício da sua cruz. Ele, o apóstolo Paulo, mostra que o Filho, ó meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na salvação do homem, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Meu irmão quer ler? Efésios capítulo 1, o versículo 13: em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor. Essa palavra penhor, irmão, não sei se os irmãos, né, têm alguma ideia, se os irmãos já ouviram falar, né, qual é o penhor da nossa herança. Os irmãos sabem? O Marcos sabe. O que é o penhor? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da processão de Deus, para louvor da sua glória. Jesus, quando ele subiu ao céu, falou: vou enviar o Consolador, o penhor, a garantia que ele vai voltar. Então a gente começa a olhar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. O Espírito Santo hoje está trabalhando nas nossas vidas, moldando as nossas vidas, moldando o nosso caráter para o encontro daquele grande dia. Então a Bíblia mostra, né, o apóstolo Paulo mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na salvação do homem. Aí ainda no capítulo 2, mostra quando Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, condenados nos nossos delitos de pecado. Olha o que diz Efésios capítulo 2, o versículo 1, o 2 e o 3. Olha como nós éramos, olha a forma. Isso aí é tão interessante que, fazendo uma comparação para ver Me ajuda. a valiosidade do ser humano para com Deus, é claro que só falar que Deus ajuda o seu filho já prova a grandeza do amor dele para a gente. Mas a garantia que ele deu de voltar seria como que hoje a pessoa vai fazer um empréstimo. Como que você pode garantir que você vai pagar? Vou deixar essa joia penhorada. Vou deixar a minha casa penhorada nesse valor. Ou você não tem, você precisa de uma analista que vai garantir que você vai pagar. Era mais ou menos isso. Quando Jesus disse isso, seria como perguntando: mas o que vai garantir que o Senhor vai voltar? Eu disse: eu vou deixar o Espírito Santo como penhor para vocês. E essa é a garantia que eu vou voltar para buscar vocês. Olha, vamos ver que coisa. Então nós temos o Espírito Santo, é a garantia que ele vai voltar. É o Espírito Santo que coloca essa esperança nos nossos corações.
Já pensou, irmãos, o que seria de nós se não tivesse o Espírito Santo? Já pensou o que seria de nós? Mas louvado seja Deus que Ele deixou. Ele falou: vou voltar, esta é a garantia. Enquanto muitos já acham que não vai voltar muitos já não esperam, falam: não vai voltar. Mas a nossa esperança é que Cristo vai voltar. Aí o capítulo 2 vai mostrarmos o nosso estado, a forma que nós éramos. Então o capítulo 2 mostra quando Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, condenados no nosso delito de pecado, diz Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Fala assim: e vos vivificou, quer dizer, nós estávamos mortos, estando vós mortos em ofensa e em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e era por natureza filho da ira, como aos outros também. Olha quem nós era, a forma que nós andávamos, segundo o desejo deste mundo. Meu irmão estava conversando, domingo lá na minha mãe, falando sobre o desejo, o desejo que o homem, a mulher tem, falando sobre o pecado, do desejo. Até ele estava conversando, ele está gravando. Então o desejo do homem, o desejo da mulher, é o ceder ao desejo. Aí é onde que o homem acaba pecando. Então era a forma que nós andávamos, nós vivíamos nesta forma, estando vós mortos. Nós estávamos mortos no nosso delito, fazendo aquilo que agradava a carne, para nós não tinha vida, mas Ele nos deu vida, Ele trouxe vida em nós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E fala que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. E fala o versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e era por natureza filho da ira, como aos outros também. Então o destino nosso, se Deus não tivesse estendido a sua mão, se Deus não tivesse nos resgatado do lamaçal do pecado, para nós era a ira de Deus. Então louvado seja Deus que Ele nos resgatou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Jesus nos deu vida, que é o versículo 4. Já lembra, irmão, do versículo 4 ao versículo 10? Ele nos deu vida. Do 4 ao 10. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo ser muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente começa a olhar o livro, o capítulo de Efésios. Primeiro ele nos dá vida, e depois ele vai mostrar a grandeza da sua graça, e depois do versículo 13 ao versículo 19 ele vai mostrar, irmãos, que Deus ajuntou dois povos em um povo só. Nós aprendimos já essas duas lições passadas que o Marco deu, falando sobre o amor, sobre a união de um só corpo. E o apóstolo Paulo vem falando aqui sobre Jesus ajuntou dois povos, judeu e gentio, e fez um povo só. E a gente começa a olhar por que há diferença às vezes, irmãos, no meio da igreja. Por que há diferença às vezes? Se Deus ajuntou os dois povos, se Deus juntou gentio e judeus num povo só, são tudo um povo só, por que às vezes no meio da igreja há diferença? Aí o capítulo 3 fala do grande evangelho, mistério de Deus que foi revelado a nós, quando Deus incluiu judeu e gentio. Capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer: se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dado, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, porque quando leste, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos, os profetas, a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então o apóstolo vem mostrar que a diferença que havia entre os judeus, que os judeus achavam que era para eles, então a diferença que havia entre os judeus e os gentios, Deus uniu, Deus colocou os dois povos de igualdade. Então o capítulo 3 fala do grande evangelho, o mistério. O evangelho, irmãos, o apóstolo Paulo chega a falar que para aqueles que estão perecendo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é dom de Deus, é graça de Deus. Então é o mistério de Deus que às vezes as pessoas às vezes não entendem. Então é o mistério de Deus que foi revelado a nós quando Deus incluiu judeus e gentios. Aí o capítulo 4, para nós chegar lá no capítulo 6, que para chegar no capítulo 6, está vendo que quero ser revestido da armadura de Deus. Eu quero a armadura de Deus, eu busco a armadura de Deus, mas como receber essa armadura? Então o capítulo 4 fala da necessidade de ser um só povo, em unidade e em santidade. Um só povo. Às vezes a pessoa quer ser usado, quer ter a ousadia de Deus, mas não tem a unidade, não procura, quer andar em divisão, não quer estar junto um com o outro. Então o capítulo 4 fala da necessidade de ser um só povo, ser unido em santidade, estar junto em santidade. E o capítulo 5 fala da necessidade de ser cheio do Espírito Santo. O capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que a contega, mas enchei-vos do Espírito Santo. E se nós vivemos no Espírito, não vamos praticar as obras que mencionam o contexto. Então, nós queremos, o versículo 18: e não embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como encher do Espírito Santo? Olha o que diz o versículo 3: não tem como a pessoa encher do Espírito Santo se ele não entrar. Olha,
por esses versículos, versículo 3, o capítulo 5 de Efésios, versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos. Então, para encher do Espírito Santo, precisa fugir dessas coisas. Mas a prostituição, às vezes a gente acha, irmãos, que é só, essa palavra, ela abrange, mas a prostituição da impureza ou avareza, a pessoa ser avarento, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas ela é avarento. Como que vai ser cheio? Nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos, nem torpes, nem parvoices, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Então, se a pessoa não tem uma vida compromissada, uma vida pautada, uma vida que o Espírito Santo vai moldando